Olá, boa tarde. A experiência de voluntariado missionário marca o verão de muitos jovens e marca a vida de quem decide fazer férias diferentes. Foi essa a experiência de Ricardo Perna, convidado do programa Eclésia, que vamos recordar depois de lhe mostrarmos acontecimentos da atualidade religiosa. Rejeitar qualquer visão da fé que promova a violência ou se esqueça do próximo. Um desafio lançado esta semana pelo Papa Francisco. Não pode haver violência em nome de Deus. Não pode haver uma fé que se esqueça do próximo, de quem sofre. Esta foi a ideia central da catequese semanal apresentada pelo Papa Francisco na audiência geral perante milhares de pessoas reunidas na Praça de São Pedro. Altri riducono Dio a un falso idolo, usano il suo santo nome per giustificare i propri interessi o addirittura l'odio e la violenza. Per altri ancora, Dio è solo un rifugio psicologico in cui essere rassicurati nei momenti difficili. Si tratta di una fede ripiegata su se stessa, impermeabile alla forza dell'amore misericordioso di Gesù che spinge verso i fratelli. Altri ancora considerano il Cristo solo un buon maestro di insegnamenti etici, uno fra i tanti della storia. Infine c'è chi soffoca la fede in un rapporto puramente intimistico con Gesù, annullando la sua spinta missionaria, capace di trasformare il mondo e la storia. Em pleno jubileu da misericórdia, Francisco convidou todos a rejeitar qualquer imagem de Deus que exclua esta dimensão central do amor. Impegniamoci dunque a non frapporre alcun ostacolo all'agire misericordioso del Padre, ma domandiamo il dono di una fede grande per diventare anche noi strumenti di misericordia. O Papa saudou os vários peregrinos e visitantes de língua portuguesa que acompanharam a audiência pública semanal, incluindo peregrinações das dioceses do Funchal e do Algarve, acompanhadas pelos respectivos bispos. Cari amici, vi auguro che questo pellegrinaggio ravvivi in voi la fede nel Dio di Gesù Cristo che ci insegna che la misericordia è più potente di qualsiasi peccato. Dio benedica ciascuno di voi. No final da audiência, após saudar os peregrinos e visitantes na Praça de São Pedro, Francisco evocou a figura de Madre Teresa de Calcutá, a nova santa da Igreja Católica. Uma peregrinação a Fátima com um grupo de reclusos. A iniciativa foi da Pastoral Penitenciária de Portugal. Pela primeira vez, a peregrinação da Pastoral Penitenciária de Portugal ao Santuário de Fátima contou não só com a participação de capelães, visitadores e voluntários prisionais, mas também de reclusos, ex-reclusos e respectivas famílias. Uma forma de despertar a sociedade para a situação destas pessoas e de afirmar a dignidade a que continuam a ter direito. Quisemos que fosse assim uma coisa muito abrangente e muito simbólica, não pelo número de presos que está cá, ou não está, para nós isso é importante, mas é simbólico, porque nós estamos com todos os reclusos, e eles são mais de 14 mil, como se sabe, e portanto é muito simbólico por ser o Ano Santo da Misericórdia, não é? Por ser também de algum modo já o centenário das aparições de Nossa Senhora em Fátima, e de algum modo também a retribuição e a gratidão, porque a imagem visitou muitas das nossas cadeias e foi um momento muito alto de forte espiritualidade onde a imagem peregrina pôde entrar. Integrados na peregrinação estiveram cerca de uma dezena de reclusos provenientes de vários estabelecimentos prisionais do país, homens e mulheres que, segundo Dom Joaquim Mendes, Bispo Auxiliar de Lisboa e que presidiu o evento, são muitas vezes tratados como periferias à margem da sociedade, votados ao anonimato. Os presos estão atrás do biombo, não é?
E são pessoas com dignidade, né? Estão privados da liberdade, mas não privados da sua dignidade. E por isso nós temos de ajudar a sociedade a tomar consciência desta realidade e a ver como todos podemos colaborar para ajudar a diminuir a investir na preventividade, fazer o acompanhamento, ajudar na recuperação, ajudar na integração dos reclusos, olhá-los com os olhos de Deus, não é? José Bernardo já cumpriu a sua pena e sabe bem o que significou para si poder ter o amparo de uma palavra de encorajamento, de esperança, de misericórdia. Para mim é extremamente importante na medida em que foi-me endereçado o convite por pessoas muito importantes e pessoas que me ajudaram bastante num momento difícil. E estou aqui com todo o agrado, com a maior satisfação do mundo e quero, portanto, perante esta situação, pedir algum perdão a algumas pessoas que eu ofendi, mas a vida continua e eu estou novamente a fazer a minha vida, a recomeçar novamente e espero-se continuar como antes, é a mesma coisa. Todos os sábados, Fátima Magalhães, uma religiosa teresiana, vai ao estabelecimento prisional de Elvas para estar com os reclusos e escutá-los nas suas dificuldades. Sobre esta missão, que envolve muitos outros visitadores e voluntários um pouco por todo o país, ela destaca um trabalho enriquecedor que a ajuda também a crescer como pessoa e como crente. Nós não vamos à cadeia bater palmas, não vamos dizer que fizeram bem, mas vamos dizer-lhes que Deus não exclui ninguém da sua misericórdia e por isso que Deus está à sua espera e que os ama infinitamente e que lhes quer conceder o seu perdão e a sua misericórdia. É uma mensagem de paz, de alegria, de feliz notícia que nós levamos aos reclusos. A Igreja Católica, através da Pastoral Penitenciária, a levar alguns reclusos em peregrinação a Fátima, local que convida à conversão de vida, mas também alerta para a misericórdia a que todas as pessoas devem ter acesso. O Patriarcado de Lisboa está a desenvolver um novo centro para o acolhimento e acompanhamento das famílias católicas, uma iniciativa da Caritas e da Pastoral Familiar. Está a nascer em Lisboa um projeto de acolhimento, orientação e acompanhamento de famílias, numa iniciativa da Diocese, através da parceria entre a Caritas e a Pastoral Familiar. Esta é uma resposta aos desafios lançados pelo Sínodo dos Bispos sobre a família, convocado pelo Papa. Isto integra muita coisa. Em primeiro lugar, a consciência que, quer na Igreja Particular de Lisboa, quer na Igreja Universal, em torno dos respectivos sínodos, o Sínodo dos Bispos que decorreu em Roma e a caminhada sinodal que está a decorrer em Lisboa, se tem feito para o apoio à família. Um apoio concreto, encontrar formas de acompanhar o projeto familiar cristão, que hoje requer isso mesmo, requer companhia, requer competência nesse acompanhamento. E por isso, esta iniciativa da Caritas Diocesana e da Pastoral da Família do Patriarcado, de começarem aqui, para já, e nesta primeira fase, com a preparação de formadores, preparação de acompanhantes das famílias. E será o mais importante nesta fase. Existem, isso sim, circunstâncias que tornam isso... O Famílias com Vida tem sede em Carnide e pretende ser o ponto de partida para uma rede de serviços às famílias católicas e outras que procurem ajuda, congregando instituições, associações, movimentos e voluntários. Já é muito trabalho feito pela Diocese de Lisboa e nós vamos tentar ser, com este projeto e com a bênção do nosso Patriarca, é congregar esforços e ter uma resposta mais eficaz. O que é que nós pretendemos? Uma coisa muito simples, parte de um reconhecimento que de facto a família é o espaço essencial da sociedade, é a célula base da sociedade, quer nos afetos, quer do estabelecimento das primeiras bases de compromisso, que é um valor essencial. Compromisso consigo, compromisso com os outros. Porque é a forma básica com que podemos viver numa sociedade. É com base no compromisso e no afeto. O que nós vamos procurar fazer é trabalhar com as famílias para evitar o máximo possível a erosão que os nossos tempos causam sobre elas. O Famílias com Vida vai apostar nesta primeira fase na formação de orientadores familiares, na criação de uma plataforma na internet, construindo uma base de dados de recursos e parceiros,
além da realização de um inquérito às famílias e agentes da Pastoral Familiar. Prevê-se o funcionamento do projeto piloto entre 2017 e 2018. Em agência.eclesia.pt, contra estes e outros acontecimentos em atualização permanente. Falamos agora sobre as experiências de voluntariado missionário e as transformações que provocam em quem as faz. Foi o que aconteceu com o Ricardo Perna, jornalista, hoje convidado do programa Eclésia. Ricardo, boa tarde. Obrigado por estar neste programa. Nós interessa-nos analisar, de facto, as consequências destas experiências de voluntariado missionário. Antes temos de informar qual foi essa experiência, no teu caso em concreto. Bom, há 10 anos atrás eu estive em Moçambique, na cidade de Lixinga, através dos Leigos para o Desenvolvimento, onde estive a fazer voluntariado durante cerca de 15 meses. Uma experiência de longa duração, no voluntariado. Uma experiência de longa duração, sim. Os Leigos para o Desenvolvimento funcionam sempre com voluntariado de longa duração e pronto, foi um desafio que eu abracei assim um bocadinho, sem saber onde me ia meter, mas depois, com a formação e tudo mais, vi que de facto podia ser uma experiência importante. Isso foi após a formação académica? Foi após uma série de conjunturas da vida que me levaram a ter a disponibilidade para neste ano. Portanto, foi um bocadinho mais tarde do que o fim do curso. E, portanto, mas coincidiram com uma série de momentos profissionais também e tudo mais, que me levaram a perceber que, de facto, era a experiência que eu tinha para fazer naquela altura. E nesses 15 meses, que trabalhos foste desenvolvendo? Portanto, eu estava encarregue de um centro de informática, de uma biblioteca e também dava catequese na prisão. Portanto, um conjunto de atividades que preenchiam por certo todos esses dias e que preencheram também a tua vida. Foi um ano... Enfim, há um antes a experiência de voluntariado e um pós a experiência de voluntariado. Claramente, sim. E o que é diferente? Há muita diferença. A experiência de voluntariado claramente mudou grandes partes da minha vida. Há coisas que eu faço que já fazia de antes, que mantenho, não é? Mas, por exemplo, em termos profissionais, tudo mudou. E tudo mudou, tudo aquilo que eu faço hoje tem muito a ver com o tempo que tive a fazer voluntariado lá. E, portanto, sim, mudou por completo a vida. Confirmas aquela ideia que, enfim, que nós ouvimos repetida por muitos voluntários, que mais do que aquilo que lá fizeram, foi a transformação própria que aconteceu numa experiência de voluntariado missionário. Mesmo que tenha sido por um mês ou um mês e pouco. Eu acho que é preciso sempre avaliar as duas coisas. Sim. São experiências diferentes. Sim, são experiências diferentes. O tempo é determinante também para essa experiência. O voluntariado de longa duração tem a faculdade de nos fazer mudar mais interiormente, porque é mais tempo. E querendo ou não querendo, as experiências de um mês ou dois são experiências muito fortes, mas que passam, não é? Portanto, e as experiências de um ano tendem a ser muito mais... tendem a deixar marcas muito mais profundas na pessoa. De facto, deixou marcas indeléveis. Portanto, não há forma de contornar, não há forma de pensar hoje a minha vida sem retornar há 10 anos atrás à experiência de voluntariado que fiz lá. Portanto, muito daquilo que aprendi, e principalmente aprende-se esta noção de que podemos fazer mais, de que há vidas tão diferentes das nossas, não melhores nem piores, diferentes. Aquela teoria de que são todos uns coitadinhos, uns pobrezinhos... Discordo um pouco dela. São diferentes. Mas ensinam-nos, de facto, a viver de uma forma diferente. E isso, parecendo que não, é uma coisa extraordinária. Porque depois nós trazemos esse ensinamento para cá e a capacidade que nós temos de perceber que há maneiras diferentes de viver e a abertura que somos obrigados a ter a todo um conjunto de conceitos, hábitos, tradições, que nos fazem muita confusão, mas quando estamos lá fazem-nos mais sentido e compreendemos melhor, transforma-nos e enriquece-nos de uma forma muito, muito grande. Simplicidade é uma palavra central em todo esse processo? Sim. Simplicidade, não necessariamente de uma forma pejorativa, ou seja, simplicidade no sentido de fazer as coisas de uma forma simples, sem grandes complicações, sem grandes subterfúgios, sem grandes... Essencial, se calhar, naquilo que tem de essencial. Sim. Em Moçambique eu vi muita coisa boa, muita coisa muito má. Tive experiências tão boas quanto terríveis, portanto há o conjunto, e portanto enriquece-nos completamente, porque nos ensina como fazer, ensina-nos como não fazer, coloca-nos perante um cenário
que é diferente de tudo aquilo que nós imaginamos. Na formação dizem-nos, e nós não acreditamos muito, porque achamos que somos muito capazes, dizem-nos que vamos encontrar coisas que nunca encontramos na vida. E nós não concebemos isso. Como é que é possível, não é? Estamos no mesmo planeta, estamos... E ao chegar lá é que nos apercebemos de facto disso. Nós somos confrontados com coisas que nunca esperávamos ser possível acontecer, porque nunca as imaginámos. Não é porque elas sejam muito más. Pelo contrário, às vezes são tão boas e nós também nunca as imaginámos. Mas de facto vamos ser confrontados com coisas que nós não conhecemos. E isso enriquece-nos muito depois quando vimos. Isso, o teu próprio percurso o demonstra. Depois dessa experiência, trabalhaste já na Fundação Fé e Cooperação, né? Enfim, que gera um pouco a formação de quem parte. És atualmente jornalista na revista Família Cristã. De que forma é que vais analisando estas partidas e chegadas constantes de voluntários missionários em cada verão? Com muita alegria. Os Leigos para o Desenvolvimento têm, como todas as organizações terão, mas pronto, eu fiquei mais ligado a essa por razões óbvias. Têm uma missa de envio todos os anos, na qual eu faço questão de, sempre que possível, participar. Quanto mais não seja só mesmo para, de facto, perceber que continua a haver pessoas que querem dar do seu tempo, querem dar da sua vida para o bem dos outros e para também se alterarem e se mudarem. E, portanto, é muito bom poder observar que todos os anos continua a haver pessoas, uns anos mais, outros anos menos, mas continua a haver pessoas capazes de dar a sua vida pelo outro. E isso é extraordinário de observar e é extraordinário. Há dias estive na formação dos leigos que estão este ano para partir e, de facto, ver o entusiasmo que as pessoas têm, esta vontade que nós já tínhamos há 10 anos atrás e, portanto, que se mantém, é de facto muito engraçado de observar. A educação na família, a participação numa comunidade crente, a escola, a universidade, em todas essas etapas da formação de adolescentes e jovens, o que é que representa uma experiência de voluntariado missionário? Porque acredito que sejam, enfim, um ambiente educativo também completamente diferente de qualquer um dos outros. Completamente diferente. Lá está. A grande vantagem que tem é a abertura ao desconhecido. Nós somos educados, crescemos, vivemos sempre no nosso mundo. Sermos colocados num outro mundo. Nós brincávamos muito quando chegámos à missão e, de facto, fazia sentido. Não é? Nós estamos ali quase como num Big Brother, sem as câmaras. Porque somos colocados sem rede, não é? Portanto, com o apoio que temos, obviamente, mas que na prática estamos ali com a nossa comunidade apenas. E somos colocados num mundo que nós não conhecemos. E, portanto, todas as aprendizagens que nós fazemos, tudo aquilo que nós conhecemos, observamos, é tudo muito diferente, tem todo um impacto muito diferente do que fazemos cá. Quer dizer, eu tenho histórias de coisas que eu nunca faria cá, mas que lá percebi que seriam perfeitamente normais e tranquilas e, portanto, fazia sem questionar sequer o porquê. Do cotidiano? Sim. Nós conhecemos um grupo de jovens lá em Lixinga e convidaram-me, em conversa com eles, disse que gostava de jogar futebol e tudo mais. Não, podes fazer parte da nossa equipa, nós treinamos e tal, não sei o quê. Claro, tudo bem, não tem problema nenhum. E quando é que são os vossos treinos? Nós treinamos todos os dias às 5h30 da manhã, que é para depois irmos para as aulas. E, quer dizer, se cá em Portugal me tivessem dito que eu teria que ir treinar todos os dias, eu diria que eles eram malucos, não é? Claro. Mas lá escutei, observei e disse, bom, claro, não tem problema nenhum. E lá fui eu, tranquilamente, todos os dias às 5h30 da manhã para treinar. Os ritmos são outros. Sim, é de facto uma outra vida. Abre-nos para novas possibilidades que nós nunca considerámos. Em tudo. Mesmo também nas coisas más. Portanto, Aí também foste afetado por essa parte menos positiva. Sim, sem dúvida nenhuma. Nós tivemos o azar, não é? A catástrofe de termos uma missionária que foi morta no ano que eu estava em missão. Uma pessoa que eu conhecia bastante bem, a Lina. E, portanto, isso foi uma experiência devastadora, em termos pessoais, em termos de tudo. É uma experiência que eu nunca vou esquecer. Aquele dia está gravado na minha memória, e eu não estava sequer perto dela. Aquele dia está gravado na minha memória de uma forma que não vai sair. E é muito mau. Não significa que não sirva para aprender, não sirva para crescer. Mas, de facto, o voluntariado tem tanto de bom como de mau. A questão é, vamos aproveitar, vamos crescer e vamos, de facto, perceber que estamos ali para nos dar aos outros. Sabendo que, dando-nos aos outros, estamos a receber também muito. E esses perigos nunca são fator de desistência?
Eu lembro muito bem de quando tudo isso aconteceu. Nessa altura estava para chegar o novo grupo de leigos, portanto, eles não tinham ainda saído de Portugal quando se deu a tragédia e apareceram logo a seguir. E, portanto, é a prova de que, de facto, quer dizer, há riscos, claro que sim, mas há riscos como há em qualquer país. Nós corremos o risco de sair à rua e agora estamos a ver que na Europa também não estamos livres de uma série de perigos. E, portanto, há riscos como em todo lado, sim. Mas isso são coisas que nós aceitamos e que vivemos com elas. Hoje, como jornalista, quando surge uma notícia de uma experiência de voluntariado missionário, gostas de dar essas notícias? Tenho um prazer pessoal nisso, sim. E por certo... É muito interessante trabalhar esses temas. Primeiro porque nós, como jornalistas, temos que informar as pessoas. A noção de que o jornalismo apenas serve para falar de coisas más é uma noção um bocadinho errada, pura e simplesmente. Sim, errada, exatamente. E, portanto, nós temos também de falar de coisas boas, nós temos de falar daquilo que é novo e daquilo que é importante para que as pessoas saibam, temos que informar sobre isso. Poder falar sobre voluntariado missionário é, para além da vertente jornalística de informar as pessoas sobre algo novo que acontece, esta noção de que eu sei que aquilo que estou a falar é muito bom para as pessoas. E, portanto, estar a contribuir para que elas possam encontrar a felicidade que eu encontrei, sim, também me deixa contente a nível pessoal. E a mim também o facto de teres vindo aqui participar neste programa, apresentar essa experiência de voluntariado missionário e o fator transformador que teve no caso do teu percurso de vida. Obrigado e felicidades, Ricardo, para o jornalismo agora aqui entre nós. O programa Eclésia fica por aqui, mas logo pode acompanhar-nos também na rádio, na Antena 1, pelas 22h45. Votos de boa tarde, até amanhã, se Deus quiser.